falar de insulina, eu começo falando do estado alimentado, da hiperglicemia. Se eu estou falando de hiperglicemia, nós estamos falando de um estado alimentado. Imagina que esse senhor, ele acabou de ir na padaria, voltou de manhãzinha, como a cada dia, todos os dias ele segue esse momento que ele vai na padaria, volta, compra o seu pãozinho e ele vai estar com o seu momento agora alimentado. Ele come esse pão. E aí? Esse pão e fazendo todo o trajeto pelo trato gastrointestinal, chega onde? No intestino. E ali, por um processo de digestão, nós vamos digerir esse pão, liberando ali desse carboidrato, principalmente aqui, ó, vamos dar um zoom, primeiro uma lupa e agora um zoom, a glicose. Isso está acontecendo com esse senhor. No estado alimentado, eu tenho glicose sendo o quê? Absorvida para a corrente sanguínea. Após alguns minutos nesse estado alimentado, após alguns minutos, quando esse senhor come esse pão, ele vai ter na sua corrente sanguínea um aumento da glicose, um aumento da glicemia, uma hiperglicemia. Até agora, tranquilo? Bom, essa hiperglicemia, eu disse que essa glicose é o estímulo mais forte ao primário que vai chegar nesse pâncreas, que vai chegar na célula beta e vai fazer com que eu tenha a secreção de insulina. Com certeza é o estímulo primário para a secreção de insulina. Mas como que isso acontece? Vamos lá? Vou isolar esse pâncreas, vou pegar esse pedacinho, vou aumentar e eu chego na ilhota. Lembra da histologia? Pego um pedacinho aqui, ó, aumento um pedacinho onde está uma célula beta, um capilar, e vejo ele nessa imagem, ó, onde eu vou dar um zoom nela. E eu tenho aqui em azul a célula beta e aqui em vermelho o capilar. Perceba que entrando nesse corpo humano, chegamos ao nível celular. Vamos explicar através do A, B e C esse processo como a célula beta secreta insulina? Primeira coisa que vai acontecer. A glicose, ela vai entrar na célula beta por um receptor que já fica na membrana conhecido como GLUT2. E ali ela vai formar ATP. Esse é o evento A. Vai evento por evento que não fica difícil. Vamos ver o A então? Agora, em texto, animação. Quem sabe alguns gregos gostam de texto, outros troianos de animação. Agradamos assim os nossos aí gregos e troianos. Muito bem. Aquele pão resultou no aumento de glicose na corrente sanguínea daquele senhor. Essa glicose que vai inundando a corrente sanguínea, em algum momento chega no pâncreas, chega nessa célula beta. E ela entra porque na célula beta já existe na membrana um canal, um caminho, uma porta para essa glicose, que é o GLUT2. GLUT é uma família de transportadores de canais de glicose. Vou mostrar aqui o GLUT2. Eu tenho um outro muito famoso que é o GLUT4. Lembra bem, ó, célula beta tem um GLUT2. Quando eu for mostrar a função da insulina, eu vou falar de um outro que é o GLUT4. Tem outros? Tem GLUT1, GLUT5, GLUT7. Os principais aqui, se assim posso dizer, é o GLUT2, que vou mostrar agora, e daqui a pouquinho na função 2 eu vou falar do GLUT4, tá? O que é um GLUT? É um transportador de glicose. Então esse transportador, esse canal de glicose, ele já existe na célula beta. Que ótimo, porque assim a célula beta consegue receber essa glicose daquele pão que aquele senhor comeu. Quando essa glicose, então, ela entra por essa célula beta, aqui no interior ela vai lá para a mitocôndria, e aí você já sabe que glicose resulta na formação de ATP. Esse é o nosso evento A. Não é difícil. A glicose entrou pelo GLUT2, aqui dentro começa a formar ATP. Então, o evento A. A glicose entra pelo GLUT2 e serve como substrato para a síntese de ATP. Tranquilo? Então, agora é o B. B. O ATP
ele vai ter uma função. Ele fecha canais de potássio. Assim, teremos uma despolarização da célula beta. Calma, vamos por partes. Então, eu tenho aqui um ATP. E aqui, na membrana da célula, nós temos canais de potássio. Toda célula tem canais de potássio. A célula é muito permeável ao potássio. O potássio ele é um íon mais concentrado onde? Fora da célula ou dentro da célula? Você sabe? 3 segundinhos para que você responda mentalmente aí. 1, 2, 3. Isso, dentro da célula. Por isso que é natural que a célula perca potássio. Nós chamamos de extravasamento do potássio. Repare que o potássio ele tem uma carga positiva. Quando uma célula começa a perder potássio, perde, ela vai perdendo cargas positivas. E o interior dela aqui vai ficando negativo. Por isso que uma célula ela tem uma polaridade, ela tem uma carga negativa. Graças a esse extravasamento de potássio. Isso é natural, é fisiológico. Mas agora olha que interessante. Então, dentro de uma célula é negativo porque está perdendo potássio. Eu chamo isso de hiperpolarização. Quando o ATP ele entra aqui na jogada, ele vai fazer alguma coisa com esses canais de potássio. O que? Ele vem aqui e ele fecha esse canal. De novo, olha a animação que interessante. Ele vem aqui e fecha esse canal. Quando ele fecha, ele corta a saída do potássio. Professor, mas o que significa cortar a saída do potássio? Se o potássio não sai, é claro, ele fica preso aqui dentro. Perceba que eu não estou perdendo uma carga positiva. Com isso, eu começo a acumular cargas positivas, potássio, no interior da célula beta. Se eu acumulo carga positiva, com o tempo aquilo que era negativo começa a se tornar positivo. Eu chamo isso de despolarização. Eu crio um sinal elétrico, o estímulo elétrico, o famoso potencial de ação, é uma despolarização. Resumo da ópera: é aquilo que era negativo no interior de uma célula, torna-se positivo. E quem está causando essa despolarização, essa alteração de polaridade, negativo para positivo, acumular, prender esse bendito potássio que tem carga positiva. Esse foi o nosso evento B. Olha que interessante. O ATP fechando canais de potássio, ele está causando uma despolarização, um sinal elétrico nessa célula beta. E aí, para que serve esse sinal elétrico? O que ele vai fazer? Evento C. O estímulo elétrico ele vai abrir canais de cálcio. E o cálcio que vai secretar insulina. Perceberam que toda essa história, cada elemento tem sua função para que no final eu possa secretar a insulina? Vamos por partes agora no evento C. Eu entendi que a glicose entrou, formou ATP, o ATP fechou canais de potássio, com isso o potássio começou a ficar acumulado e despolarizou, criou um sinal elétrico na célula. O que ele vai fazer esse sinal elétrico? Olha que interessante. O meu último canal que eu mostro nessa figura, em laranja, é esse canal de cálcio. Se é canal de cálcio, quem vai passar por ele não é o potássio, é o cálcio. Por isso chama canal de cálcio. Ok? VD, voltagem dependente. Resumo da ópera, ele depende de uma voltagem, desse estímulo elétrico. Então, quando esse estímulo elétrico ele vem e passa por esse canal, ele abre esse canal. Vou mostrar de novo essa animação. Ó, eu tenho aqui um canal de cálcio voltagem dependente que está fechado. Quando o sinal elétrico ele vem, ele faz o que com esse canal? Ele abre. E aí o cálcio ele começa a entrar dentro da célula beta. Pessoal, eu estou querendo, no final, trazer cálcio para a célula beta. Porque esse cálcio, ele vai estimular o quê? Várias vesículas no interior da célula beta que guardam em amarelo aqui a nossa insulina, realizarem um evento que eu chamo de exocitose. Exocitose, para quem não estudou, não sabe, não viu, é
a movimentação dessas vesículas em direção do fim da célula beta. Aí a vesícula ela começa a realizar uma fusão aqui com a membrana plasmática da célula beta, despejando o seu conteúdo, que nesse caso é a insulina. Isso eu chamo de exocitose, secreção de insulina. Olha como que isso é bonito, olha como que é uma engrenagem perfeita, uma maquinária onde cada elemento tem sua função no seu tempo, fazendo com que a insulina possa ser secretada. Esse foi o evento C. Não é difícil, é só você tentar seguir evento por evento. Último recapitulando. Seu José, vamos assim imaginar, aquele nosso modelo, vou dar um nome agora para ele. Ele acaba de ir na padaria, volta, faz seu cafezinho, come seu pão. Essa glicose começa a aumentar no seu sangue. Essa glicose, chegando no pâncreas, ela entra pelo GLUT2. Lá dentro, essa glicose se transforma na mitocôndria em ATP, evento A. Esse ATP, ele vai fazer o quê? Fechar canais de potássio. O potássio não sai, se acumula carga positiva, aquilo que era negativo começa a ficar positivo. Isso eu chamo de sinal elétrico, de despolarização. Esse foi o evento B. Esse sinal elétrico, então, ele vai estabelecer o próximo passo. Ele chega aqui nesses canais de cálcio, que são dependentes do estímulo elétrico, e quando ele passa, puff, o canal abre. O cálcio entra e esse cálcio empurra essas vesículas em direção da membrana, despejando, liberando uma insulina para a corrente sanguínea. E assim fechamos com o evento C. Pegando aqui um pedacinho desse músculo, vamos ampliar. E eu vejo aqui esse tecido aonde eu tenho um pouco mais, vamos ampliar um pouco mais, aonde eu tenho aqui, ó, aqui em cima, um capilar, ok? Um vaso sanguíneo, e essa qual é a célula? A célula muscular. Nós vamos entender nessa construção da insulina o evento 2. O evento 1 foi aquele, como uma hiperglicemia, estimula a célula beta a secretar a insulina. Então, a hiperglicemia secreta insulina. Evento 1, a insulina caiu no sangue. A partir de agora, o 2, o 3 e o 4 são as ações da insulina. Então vamos lá. Estamos no momento 2. A insulina promove a captação de glicose na célula. Como ela faz isso? Muito bem. Olhando aqui o vaso sanguíneo, o sangue, eu sei que vai ter uma sequência de eventos que culminam nesse processo. O primeiro, a insulina, ela se liga no receptor de insulina e ativa uma cascata enzimática interna. Olha só, no meu sangue, após uma refeição, o nosso modelo em 3D, o seu José, após ingerir aquele pão, ele teve uma hiperglicemia. Ok. Essa hiperglicemia lá no pâncreas, lá na célula beta, não é na célula muscular, fez o quê? Liberou, estimulou a liberação de insulina em amarelo. Então, logo após uma refeição, eu tenho no meu sangue insulina e glicose. O que essa insulina vai fazer? Olha que interessante. Essa glicose, sozinha, quando ela chega na célula muscular, ela não entra. Por quê? Porque não existe aqui um canal pelo qual ela pode entrar. Mas já existe na célula muscular um receptor de insulina. Ele fica presente o tempo todo. Esse é o receptor de insulina, ok? Vou dar um zoom nele aqui, ó. Olha que bonito que ele é. É um receptor tirosina, tá? O que acontece? A insulina, como se fosse uma chave fechadura, vem aqui, se liga. Presta atenção? E aí? O que vai acontecer? Vai acontecer que quando a insulina ela se liga, ela, de alguma maneira, ela vai pegar o transportador da glicose, que é o GLUT4, e mandar ele para a membrana, para que a glicose possa entrar. Então, olha que interessante esse ponto da imagem. Eu tenho, já na membrana da célula muscular,
o receptor de insulina, mas não tem o receptor GLUT4. O GLUT4 ele fica guardado no interior em vesículas. Se ele fica aqui, não tem como a glicose entrar. Por isso que o evento A, a insulina se liga no seu receptor, ligou, e vai ativar o quê? Olha que interessante, uma cascata enzimática. Mais ou menos assim. Quando a insulina ela ativa o receptor, imagina que aqui várias enzimas começam por uma cascata a serem ativadas. Até então, sem a insulina, vamos imaginar aqui que a insulina não se ligou ainda, essas enzimas ficam inativas. A insulina veio, ativou o receptor. E aí, com isso, acontece uma via de sinalização interna, uma cascata enzimática que vai fazer o quê? Que vai, de alguma maneira, estimular o movimento dessas vesículas. Mas, como estamos analisando por partes, parte A, a insulina se liga no receptor e ativa uma cascata enzimática interna. Se ligou no receptor e ativou uma cascata enzimática interna. E o evento B? Essa cascata, olha que interessante, ela vai causar a inserção do GLUT4 na membrana celular. Então, olha só, essas enzimas estimulam o movimento dessas vesículas em direção da borda, e aí eu começo a inserir GLUT4 nessa membrana. Esse foi o evento B. Olha como que não é difícil. Graças a essa cascata enzimática, essas enzimas puxaram, vamos olhar a animação de novo, elas translocaram, movimentaram essas vesículas em direção da membrana, adicionando o GLUT4 à membrana plasmática. Esse foi o evento B. Então, o grande efeito da insulina, através desse receptor, é trazer GLUT4 para a membrana. Porque agora nós vamos ter o evento C. A glicose, então, entra na célula através desse GLUT4. Olha que bonito. Essa glicose agora, ela vai entrar nesse GLUT4, que é um caminho, uma porta. E aqui dentro, ela vai ser importante para produzir o ATP necessário para que essa célula possa continuar viva. Esse foi o evento C. Não é difícil. A insulina ativa o receptor. Com isso, uma cascata interna enzimática também é ativada. Evento A. Evento B, essas enzimas translocam as vesículas inserindo o GLUT4 na membrana. Evento B. Evento C, agora na membrana existe um caminho pelo qual a glicose do sangue entra na célula. Assim, evento C. Estamos aqui, ó. 1. Hiperglicemia liberou insulina pela célula beta. 2. A insulina promoveu a entrada da glicose nos tecidos. 3. A insulina também promove o armazenamento da glicose que sobrou na forma de glicogênio. Fazendo um recorte desse fígado, aumentando ele. Vamos ampliar essa imagem? Muito bem. Ampliando essa imagem. Olha só, eu tenho aqui o capilar aqui em cima e aqui embaixo agora é o fígado, uma célula hepática, um hepatócito. Muito bem. Para explicar essa terceira função, para explicar esse terceiro momento da fisiologia que nós estamos, eu vou dividir em A, B e C, para que você possa entender melhor. Então, a glicose que chega no fígado, ela vai entrar pelo GLUT2 já presente na membrana da célula hepática. Então, olha só, eu tenho aqui na corrente sanguínea, já destacamos isso, muita glicose que veio daquele pão que o seu Zé comeu e também a insulina que veio da célula beta. Ok? Essa insulina já no tecido adiposo e principalmente no músculo enviou um pouco dessa glicose porque translocou o GLUT4 para a membrana. Sim, mas sobra ainda muita glicose. Qual é o efeito da insulina então aqui no fígado? Primeira coisa que você podia pensar, tá, ela também vai ativar o receptor de insulina, vai translocar GLUT4 e vai entrar a glicose. Não.
Por que que não? Porque a glicose, ela já entra no fígado. O fígado, o hepatócito já é um tecido permeável à glicose. Por quê? Porque assim como uma célula beta, ele tem na sua membrana não só o receptor de insulina, mas também o GLUT2. Legal, né? Com isso, ele já tem uma certa permeabilidade para a glicose. E essa glicose, ela já vai entrando no fígado. Por que é tão importante entrar no fígado? Porque aqui essa glicose, ela vai ser armazenada, já que eu não vou deixá-la no sangue, eu vou armazenar o excesso aqui no fígado. E também em alguns outros territórios, como a célula muscular esquelética, tá? Mas vamos destacar aqui o principal, o fígado. O que a insulina vai fazer aqui então? Ela vem e pega esse evento A e vamos ver o B. B, a insulina, ela se liga no receptor de insulina e ativa uma enzima conhecida como glicogênio sintase. Olha que interessante. A insulina está aqui e ela vem, ativa o receptor. Nossa, então eu tenho receptor de insulina em quase todos os tecidos? Sim. Aqui no hepatócito, esse receptor, ele vai estimular quem? Ó? Vai estimular aqui uma enzima que fica aqui dentro, chamada glicogênio sintase. O que ela faz, a glicogênio sintase? Vamos ver daqui a pouquinho, porque esse foi o nosso evento B. Evento A, glicose entrou pelo GLUT2. Ok? Evento B, insulina ativou o receptor de insulina e com isso ativou também a glicogênio sintase. B, ok? E o C? A glicogênio sintase agrupa moléculas de glicose formando glicogênio. Olha que legal na animação. Ela começa a pegar essa glicose e grudar, unir uma com a outra, formando aqui um complexo de glicose que eu conheço como glicogênio. Gente, eu não estou deixando essa glicose ficar no sangue, eu estou armazenando essa glicose na forma de glicogênio no fígado. Fazendo só uma observação, essa função da insulina ela é tão importante que, por exemplo, se você fica perdido em algum local, numa ilha deserta, está com muita fome, há 5 dias sem comer nada, encontra, quem sabe, um animal, um coelho, consegue abater esse coelho, que nesse caso é importante para que você possa comê-lo e se manter vivo. Uma das partes que mais tem energia do coelho é uma víscera. Qual víscera? O fígado. Porque o fígado está repleto de glicogênio. Então ele te daria aí uma energia que dificilmente uma outra parte desse animal poderia te fornecer. Muito bem. Essa foi a segunda função da insulina. Ela faz o quê? Ela armazena a glicose na forma de glicogênio. Muito bem. Estamos no quarto e último evento da fisiologia que envolve o estado alimentar. O evento 1, a hiperglicemia liberou insulina. 2, aí eu já começo a contar as funções da insulina. A insulina enviou glicose para dentro dos tecidos por expor ali o GLUT4. 3, o que sobrou armazenou na forma de glicogênio. 4 agora, a insulina promove a conversão do excesso, que já não cabe mais na forma de glicogênio, em gordura. Pegando um pedacinho desse fígado, aumentando um pouco mais. Muito bem. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o capilar e aqui uma célula hepática, um hepatócito. Olha só. Eu acabei de destacar nessa segunda função da insulina que o fígado já tem um GLUT2. A glicose entra e aquela glicogênio sintase vai formando glicogênio. Ok, porém isso é finito, chega uma hora que não cabe mais. Entra em ação, então, outra função da insulina, que é pegar o que não dá mais dessa glicose para ser transformada em glicogênio e transformar em gordura. Vamos lá. A, para explicar essa quarta função. A insulina ela ativa no hepatócito
um receptor de insulina, que nós vamos ver, que vai fazer com que aconteça a transformação da glicose em ácido graxo glicerol. Olha que interessante. Eu tenho aqui insulina e aqui eu tenho o receptor de insulina. Vou afastar um pouco. A insulina vem, se liga no receptor. Rodolfo, isso está ficando claro, porque basicamente o mesmo processo. O que acontece? Uma cascata de sinalização interna vai culminar na ativação de enzimas, são várias, eu não vou destacar nem o nome de uma aqui, por isso que eu deixei aqui enzimas. Essas enzimas possuem a habilidade de fazer o quê? Pegar essa glicose que sobrou, que não cabe mais na forma de glicogênio, e transformar essa glicose em, olha que legal, ácido graxo e glicerol. Ácido graxo e glicerol são lipídios. Olha que interessante, lá no fígado, uma glicose sendo transformada em ácido graxo e glicerol, já não é mais glicose, já é uma substância lipídica. E aí, o que eu faço? Eu começo a guardar agora, em vez de glicogênio no fígado, ácido graxo e glicerol? Não. Guardar gordura no fígado, uma esteatose hepática é o nome correto desse processo, não é interessante para o corpo. Por isso, o que vai acontecer? Esse foi o evento A. A insulina ativou no fígado a transformação de glicose em ácido graxo e glicerol. Mas e o B? B. O ácido graxo e glicerol, eles são lipossolúveis, hidrofóbicos. Eles não se misturam muito bem com a água, sendo assim, são transportados no sangue pelo LDL. Olha que legal. Vamos subir um pouquinho essa imagem? Vou aproveitar e vou mostrar aqui uma outra imagem, que vai ser o capilar, ó, o capilar aqui também, só que aqui vai ser qual tecido? O tecido adiposo, uma célula adiposa, tá? Um adipócito. Olha só, essas substâncias lipídicas deixam o fígado através de um bom transportador, que é o nosso LDL. Esse LDL, ele consegue ser transportado pelo sangue, que tem muita água. Quando chega aqui, na célula adiposa, o que acontece? Eu vou liberar essas substâncias lipídicas, tanto aqui o glicerol quanto o ácido graxo, que atravessam a bicamada lipídica e entram no tecido adiposo. Por isso que o evento B foi qual? O transporte dessas substâncias lipídicas que foram formadas lá no fígado, chegando e entrando na célula adiposa. Esse foi o evento B. E o evento C, o último? Olha só. Agora que essas substâncias chegaram na célula adiposa, eu vou precisar empacotar e guardar na forma de triglicerídeo, na forma de gordura. Mas quem faz isso? A insulina. Por isso que a terceira função da insulina é essa. A insulina ativa enzimas no adipócito que agrupam ácido graxo e glicerol, formando os triglicerídeos. Olha que legal. A insulina, além de agir lá no músculo esquelético, fazendo o MIT4 chegar para fora, agir lá no fígado, formando glicogênio, ela vai agir aqui no tecido adiposo, fazendo o quê? No seu receptor, que está presente em quase todos os tecidos, fazendo qual efeito? Olha só que interessante. Ela vai pegar, se liga, ativa uma cascata enzimática. Essas enzimas fazem o que nesse caso? Agrupam ácido graxo e glicerol, formando triglicerídeo. Assim, eu começo a empacotar gordura no tecido adiposo. Por isso que, fazendo um paralelo muito interessante, se eu como apenas carboidrato, uma massa, um pão, um arroz, um macarrão, não estou comendo gordura. Por que mesmo assim eu posso engordar, acumular, aumentar o meu tecido adiposo? Porque se você come muito carboidrato, a insulina já mandou para dentro do tecido. Efeito 1. Sobrou glicose, armazenou na forma de glicogênio. Não cabe mais glicogênio. E aí? Todo o excesso agora, a partir de agora, é transformado em ácido graxo e glicerol, que é empacotado na forma de triglicerídeo do tecido adiposo. Então aquele pãozinho de sal que você come pela manhã, com certeza está sendo depositado na forma de gordura no seu abdômen. Percebeu? Percebeu que se você
come muito carboidrato, como a natureza em anos de evolução foi treinada a não perder glicose, a insulina, promovendo essa terceira função dela, vai sintetizando e formando a sua barriguinha. Assim, tivemos uma ideia das principais funções da insulina. Olá pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal, Fisiologia na Clínica. Caso você esteja gostando então, por favor, se inscreva para não perder nada. Faça parte dessa comunidade do Fisiologia Didática. Curte aí também porque isso fortalece o nosso trabalho e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês e até lá!